Olá, pessoal! Vamos para a aula 4 dessa sequência de psicanálise e educação. Na aula anterior, falamos um pouco sobre o histórico de como a criança era vista na antiguidade e falamos um pouco sobre a desconsideração que a antiguidade e os povos mais antigos tinham para com a criança e a sua formação, não é verdade? A partir dos postulados de Freud, dos estudos que foram sendo aprofundados sobre a vida da criança, o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento psicossocial, psicossexual, né? De todo um processo da criança, nós vemos então que chegamos a um patamar muito melhor, considerando todo esse processo de crescimento e de desenvolvimento desse pequeno indivíduo, né, que é a criança. Vamos falar hoje sobre a técnica de Melanie Klein. Melanie Klein, ou Klein, fundou a técnica da análise pela atividade lúdica com crianças. Então, a partir de todo esse processo em que se vê a criança como um ser pensante, como um ser em desenvolvimento e principalmente como um ser que tem todo o seu aparelho psíquico, né, a ser desenvolvido, e a ser estudado também, Melanie Klein ela passa a desenvolver a análise da criança através do lúdico, porque o lúdico é a linguagem da criança, né? A criança não é um mini adulto, ela precisa do lúdico para aprender, ela precisa do lúdico para construir os seus pensamentos, racionalizar as suas emoções, né? Também para relacionar-se com o outro. Então o lúdico é muito importante. E brincar, a atividade natural das crianças, o lúdico foi considerado por ela a expressão simbólica da fantasia inconsciente. Então, através do lúdico, aquela criança poderia, então, expressar aquilo que está dentro do seu inconsciente, expressar aquilo que poderia vir à baila a partir, né, do seu inconsciente. E o lúdico, então, foi uma ferramenta, foi um fio condutor para que essas análises pudessem ser feitas. Ela afirmou que pelas brincadeiras a criança traduz de modo simbólico as suas fantasias, os seus desejos e as suas experiências vividas. É interessante que no brincar a criança se expressa, aprende, no brincar a criança se desenvolve, no brincar a criança dá asas à sua imaginação. Através do brincar, através do lúdico, a criança passa a viver um mundo, né, de constante evolução, de conhecimento, e esse brincar para a criança é como respirar, é fundamental, é importante, né? O elemento organizador essencial do pensamento de Melanie Klein é a prevalência da fantasia e dos objetos internos, sobre as experiências desenvolvidas no contato com a realidade externa. Então, ela vai trazer, né, o lúdico como uma forma de avaliar as fantasias, de avaliar os seus objetos internos, né, contrapondo com as experiências vividas pelas crianças. A partir dessa constatação, ela conclui que a diferença que existe entre a análise de criança e a de adultos reside no método e não em seus princípios básicos. Em outras palavras, a prática psicanalítica com crianças repousa sobre o mesmo corpo conceitual teórico no qual se apoia toda a teoria psicanalítica, ou seja, o inconsciente, a transferência e a punção. Então, Melanie Klein vai dizer exatamente que o processo psicanalítico é o mesmo. O que muda, na verdade, é como lidar com a criança, que é diferente de lidar com o adulto, né? Porque o adulto já tem todo o seu desenvolvimento completo e a criança ainda está em fase de completar esse desenvolvimento, né? Então, ela mesmo que esteja consciente, ela não consegue dar voz, né, às suas dificuldades ou aquilo que ela precisa. Ela ainda é uma criança, ela não consegue ainda externar os seus pensamentos. Então, essa autora vai dizer que o método é o mesmo, a diferença é que como nós vamos trabalhar com cada fase, com cada idade. Quanto ao método, Melanie Klein irá postular que o brincar é capaz de substituir as associações livres. Lembra que falamos, né, sobre a técnica das associações livres, em que o paciente fala abertamente sobre algum assunto e o psicanalista vai associando e vai tecendo relações entre tudo aquilo que é dito?
No caso da criança, o brincar substitui essa fala, porque ela não sabe externalizar aquilo que ela está sentindo ainda, né? Portanto, a partir de tais constatações teóricas, ela afirma que é possível analisar crianças. A prática clínica com crianças vai revelar-lhe as profundezas ainda secretas do mundo das fantasias inconscientes na mais tenra infância, né? Isso nós vemos no livro Psicanálise com Crianças, de Terezinha Costa. Então, a partir dessa prática clínica com crianças, também se pode resgatar as profundezas que estão ali no inconsciente, né, daquela criança. Como já dissemos aqui na outra aula, né, a criança não é uma tábua rasa. Ela vem para a escola já com uma história, né? A sua história de vida. Apesar de pouca idade, ela já vem com o seu histórico, né? E esse histórico nunca, nem sempre, melhor dizendo, é revelado e nem sempre é perceptível pelo profissional que está lidando com ela ali, pelo professor, pela professora, né? Esse histórico, às vezes, precisa ser buscado. Eu costumo dizer que esse histórico, às vezes, precisa ser cavucado para que essa criança seja conhecida desse adulto. Então, através do lúdico, através da brincadeira, temos então esse postulado aqui de análise com crianças, né? Então, o brincar é a fala da criança. É interessante notar que quando nós vemos uma criança muito arteira, né? Que faz e acontece, sobe, desce, brinca, mexe com tudo, né? A gente fala, nossa, como ele é arteiro. Mas tem saúde, tá bom. Enquanto tá assim, tá bom. Porque o oposto disso é a doença, né? Nós temos como pressuposto de que se a criança está muito quietinha, muito amuada, e não é esse o perfil dela, se ela é uma criança brincalhona, se ela é uma criança extrovertida, e ela não está naquele dia do mesmo jeito que nós a conhecemos, aí nós já dizemos, ela está doente, ela não está bem, ela não está no seu estado natural. Então a brincadeira contribui e muito para que essa criança se expresse. Imagine uma criança que não brinca, né? Que lhe é vedado o direito ao brincar. Essa lacuna, né, que lhe é vedada, ela fará muita falta lá na frente, né? Esse hiato de uma criança que não brinca, que desde cedo é lhe dada muita responsabilidade, que a sua educação é muito rígida, né? Em que são castrados os seus desejos de brincar, os seus desejos de relacionar-se com outras crianças. Tudo isso com certeza vai criar uma lacuna inconscientemente na vida dessa criança, e essa criança poderá apresentar algumas dificuldades lá na frente, talvez dificuldade de relacionamento, dificuldade em se expressar, talvez uma timidez, né, que não é dela, mas que acabou por acontecer por falta desse tempo não ter sido realmente preservado, não ter sido valorizado. Por isso o lúdico para a criança é essencial, né? Vamos falar também sobre um outro autor, que é o Winnicott. Ao longo de sua obra, Winnicott vai destacar a influência do meio ambiente no desenvolvimento psíquico infantil. Então, observe que Melanie Klein traz a questão do lúdico, né? E o Winnicott já traz a questão do meio ambiente, né? Ser um grande influenciador para o desenvolvimento infantil, para a parte psíquica infantil, né? Nós vimos que Rousseau, ele dizia, né, que o meio é que corrompe, né? Que o meio é que muda, né? O meio ambiente, que os seres humanos são frutos do meio, né? Então nós vemos que Rousseau já postulava algo assim lá atrás, e o Winnicott vai dizer que esse desenvolvimento psíquico infantil também recebe influência do ambiente. O ambiente é sinônimo de cuidados maternos, ou seja, é a mãe ou algum substituto desta que irá favorecer ou dificultar o desenrolar desse processo. É por intermédio de seus cuidados e da capacidade que a mãe tem de se adaptar às necessidades do bebê que ele passa a conhecer o mundo. Então o bebê ele percebe tudo isso a partir do primeiro ser humano que ele tem contato direto, que é a mãe, né? Ou alguém que substitua a figura da mãe no início dessa existência. A expressão mãe suficientemente boa foi cunhada por ele para designar exatamente essa função. Se a mãe estiver incapacitada de cuidar do bebê, ou se estiver ausente, ou pelo contrário, se for demasiadamente intrusiva, a criança pode ter tendências à depressão,
ou a condutas antissociais como o roubo, né? Então veja como a atuação desse adulto tão importante para a existência da criança pode, mesmo sem perceber, mesmo de uma forma inconsciente, afetar o desenvolvimento psíquico dessa criança. Observe que quando nós recebemos as crianças na escola, ela já vem com todo esse histórico, né? E nós, como professores, não sabemos pelo que a criança passa ou passou em casa, de que forma essa criança chega na escola. E às vezes nós olhamos apenas para as dificuldades de aprendizagem, olhamos apenas para as dificuldades de aprendizagem de conteúdo, mas nos esquecemos que há todo um desenvolvimento psíquico acontecendo concomitantemente à aprendizagem escolar. Não é verdade? Então, Winnicott vai postular que essa mãe suficientemente boa, ela pode, na verdade, ser completamente intrusiva ou ela pode ser completamente ausente da vida dessa criança, né? Causando nessa criança, no seu psiquismo, algumas dificuldades que podem vir a se tornar graves para ela durante a sua vida. A depressão, né? As más condutas, assim como um todo. Isso acontece de forma inconsciente, porque a criança não sabe nomear o que ela está passando, o que ela está sentindo, ela não sabe expressar aquela falta, ou aquela ausência, ou aquela intrusividade daquela mãe em excesso na vida da criança. Apesar da importância que Winnicott atribui à mãe no desenvolvimento psíquico do bebê, ele também enfatizou que o pai é necessário para dar à mãe um apoio moral, para sustentá-la em sua autoridade, para ser a encarnação da lei e da ordem que a mãe introduz na vida da criança. Então, a mãe é muito importante, mas o pai também é muito importante para a formação de caráter dessa criança, né? Então, é a figura paterna, para esse autor, que vai dizer que a figura paterna é aquela figura, né, da lei da autoridade, da lei da ordem, da lei da organização familiar. Então, assim, tanto o pai quanto a mãe, ambos têm uma super necessidade de criar bem essa criança, né? Ambos têm uma grande influência no psiquismo dessa criança. Dessa maneira, Winnicott restabelece um equilíbrio entre os polos materno e paterno, recusando, conforme assinala Roudinesco, o maniqueísmo da onipotência, boa ou má, do materno internalizado em prol da ideia de uma partilha da autoridade simbólica. Então, essa partilha da autoridade simbólica a que se refere esse autor, ela quer dizer que, na verdade, quando se partilha, né, essa autoridade entre a figura materna e a figura paterna, há uma completude para a criança, para aquele psiquismo que está em desenvolvimento. Não haverá, então, aquela ausência que muitas vezes nós encontramos. Ao descrever o desenvolvimento psíquico do bebê, Winnicott parte de sua total dependência em relação ao meio ambiente para explicar como gradualmente ele consegue se desvincular da dependência desse ambiente, ou seja, da mãe ou de seu substituto. Estabelece os seguintes estágios sucessivos. Então, nós vemos que vai haver, né, no desenvolvimento dessa criança, lá na frente, e gradualmente um desvincular da dependência desse ambiente, né? Naturalmente isso vai acabar acontecendo pelo próprio desenvolver da criança, pelo próprio desenvolver da vida da criança, né? Tanto no quesito escolar quanto no quesito familiar. E aí nós vemos então a fase inicial, que vai do nascimento até os 6 meses, na qual a criança encontra-se em estado de dependência absoluta em relação ao meio. Então a criança nasce, nós somos seres que dependemos do outro para aprendermos, né? Nós somos seres que precisamos aprender tudo, desde que nascemos. Essa fase inicial vai até os 6 meses, segundo ele postula. E aí, então, ele depende totalmente, né, do outro, do ambiente, da mãe, da família, para alimentar, para cuidados de higiene, em todos os aspectos. O bebê depende inteiramente do mundo que lhe é oferecido pela mãe. Mas o que é mais significativo nesse momento é que ele desconhece esse estado de dependência, já que em sua mente ele e o meio ambiente não se diferenciam. Então, quando a criança nasce, logo no início, né, da sua vida,
ela e para o psiquismo dela, para o entendimento dela, né? Ela e o meio ambiente são um só. Tanto que nós falamos aqui dessa superafetividade da mãe, né? Que a criança ela pensa que a mãe é uma extensão dela. Na verdade, ela tem essa sensação de que a mãe é a sua extensão. E conforme a mãe vai amamentar, vai cuidar desse bebê, né? Conforme as ações, as atitudes, ele também vai receber do meio, né? Que está ali a mãe, ou a pessoa que representa a mãe, afeto ou não afeto. E isso ele já está incorporando na sua aprendizagem. Essa é a primeira fase, né? Segundo o Winnicott, dessa criança. A segunda fase da vida do bebê, que vai dos 6 meses aos 2 anos, é um estado de dependência relativa. Ele começa, né, a se desvincular dessa dependência do meio ambiente, dessa dependência das pessoas que estão ao seu redor, gradualmente, gradativamente. Nessa fase, a criança descobre aos poucos que ela e sua mãe são separadas, que suas fantasias não correspondem à realidade e que depende de sua mãe para a satisfação das suas necessidades. Aos poucos, a mãe também se desliga de um estado de identificação com o filho que fora intenso na primeira fase. Então, esse desprendimento já começa a acontecer aqui, a partir dessa segunda fase. Ele já começa a entender que a mãe é uma outra pessoa, que a mãe não é uma extensão dele, né? Que a mãe não é ele. Ele já começa a compreender também que existe um outro mundo. Até os 2 anos de idade, ele já começa a querer explorar, né? Começa a querer alcançar com a mão aquele objeto, começa a querer mexer ali nas coisas. Aos 2 anos ele já está ali ou andando ou já engatinhando, em alguns casos, né? Mas ele está descobrindo aquele mundo, né? Então ele está se desfazendo daquele, como é que se fala, né? Daquela super dependência da mãe e do ambiente. Ele já começa a explorar. Para Winnicott, a mãe suficientemente boa é aquela que faz uma adaptação ativa às necessidades do bebê. Uma adaptação que vai diminuindo à medida que o bebê se torna capaz de suportar as falhas nesse processo e tolerar a frustração. Então, Winnicott vai dizer que a mãe ela deve entender, né, as dificuldades dos seus filhos num processo de rompimento com esse ambiente, com ela mesma, mas compreender que ela deve fazer adaptações e essas adaptações permitir que essa criança aprenda a lidar com as frustrações, aprenda a tolerar as falhas, né? E que continue sem traumas na sua caminhada. Nessa etapa, a mãe retoma suas atividades pessoais e profissionais, introduzindo com isso falhas de adaptação moderadas frente à criança. Nós sabemos que, em realidades que as mães trabalham, né, há o período de licença maternidade, e que após esse momento, após esse período de licença maternidade, quando a mãe retorna ao seu trabalho, há um desligamento completo, né, da figura da mãe sempre presente ali para a criança, há um rompimento completo, né, da figura da mãe que está ali o tempo todo com aquela criança, acompanhando cada passinho, cada respirar, cada alimentar daquela criança. E o mesmo ocorre também quando aquela mãe está em casa, mas a criança vai para a escolinha, né? Vai para a creche, por exemplo. Quando aquela mãe deixa a criança na creche, né, há pesquisas que dizem, segundo o desenvolvimento do psiquismo dessa criança, que o rompimento, né, desses laços de estar o tempo todo com a mãe em casa e agora ele vai estar na escola, esse rompimento é tão doloroso para a criança que pode ser comparado mesmo à dor do luto. Você pode observar, quando algumas mães deixam as suas crianças, né, nas creches, o quanto essas crianças choram, né? Há um período de adaptação, né? Algumas creches fazem um período gradativo de adaptação, né, reduzindo as horas da permanência daquela criança no ambiente escolar, para tentar fazer com que esse período seja menos dolorido. E ele passa por tudo isso, né? É considerado uma dor tão forte, né, dentro do psiquismo humano, é uma dor da separação, e para muitos é muito mais intensa, que pode ser considerada como a dor do luto. Por isso é importante o educador que trabalha com essa faixa etária compreender esse momento, porque agora esse educador, essa educadora passará a ser a referência para essa criança.
né? Nós até dizemos que é importante que essa criança tenha consigo algum objeto que a faça lembrar da casa, do lar, né? Um paninho, talvez um bonequinho, algum objeto que a faça lembrar da mãe ou do pai, por que não, né? Para que esse período de adaptação seja mais tranquilo, seja menos dolorido para a psique dessa criança, para esse mecanismo psíquico dessa criança. Né? Há casos mesmo que crianças que deveriam se adaptar em um prazo de uma semana ou um pouco mais, levam meses para se adaptar. Né? Tamanho é a forma de entendimento, tamanho é o apego dessa criança com o seu lar, com a sua casa, tamanho é o apego dessa criança com a sua mãe. Então há todo um processo de adaptação. E a mãe suficientemente boa, segundo esse autor, é aquela que consegue compreender essas mudanças de forma natural, é claro, sem traumas, né? Mas que consegue ir fazendo esses ajustes e essas adaptações conforme as necessidades vão surgindo. E assim sucessivamente. E ela vai retomar as suas atividades pessoais e profissionais com essas falhas. Existem as falhas de adaptação, existem essas lacunas e esses hiatos. Porém, elas devem ser trabalhadas com a criança de forma muito tranquila e muito natural, para que ela consiga se desenvolver com tranquilidade, sem traumas, e que ela consiga entender que o meio ambiente, que o mundo em que ela vive é assim, funciona dessa maneira, e ela deve se adaptar a tudo isso de forma tranquila. Portanto, inicialmente para o bebê, não existe diferenciação e o objeto. O seio faz parte do bebê, assim como o bebê faz parte da mãe. Winnicott afirma que a mãe, ao adaptar-se às necessidades do filho, permite que ele tenha a ilusão de que o seio faz parte dele, que foi criado por ele. O bebê adquire a capacidade de alucinar um objeto, e isso se dá porque nesse momento não há para ele exterioridade. Entretanto, para que o bebê possa passar do que é subjetivamente concebido ao que é objetivamente percebido, ele necessita de uma área intermediária entre a realidade externa e a interna que lhe permita suportar a angústia da separação. É como nós estávamos falando aqui, né? Desse substituto para essa mãe. Winnicott ressalta a importância na primeira infância dessa região intermediária para que o bebê inicie um relacionamento com o mundo. É pela elaboração do conceito de objeto e fenômenos transicionais que Winnicott formalizará como se dá essa passagem. Então, é importante nós entendermos que esse autor, ele traz o quê? Toda essa preocupação, né? Com essa transicionalidade da vida do bebê, da vida da criança, né? Essa separação com o pai, com a mãe, com o ambiente familiar, e como esse ambiente interfere no psiquismo dessa criança. Se essa mãe, né, estiver muito insegura, ela vai passar essa insegurança também para essa criança. Né? Se esse pai e essa mãe não tiverem essa confiança, né, muitas vezes deixar aquele bebê na creche, não tiverem essa confiança, ele vai receber do ambiente, né, que está ali sendo exteriorizado pelos pais, essa insegurança. Então veja como o ambiente, né, no quesito família, mãe, pai, as pessoas que estão próximas a essa criança, influencia no psiquismo dessa criança. Como nós falamos aqui, numa idade maiorzinha mesmo, né, como a relação mãe-filho, né, se estabelece também a partir do que essa mãe, do que esse pai, do que essa família transmite de moral, de importante para essa criança. Do quanto ela é amada, do quanto ela foi benquista, do quanto ela precisou, do quanto eles precisam dela e de quanto ela precisa deles. Então, Winnicott vai dizer que o ambiente, sim, interfere no psiquismo, na formação psíquica dessa criança, e esse ambiente se dá não só pelo ambiente em si, mas principalmente nas pessoas que convivem com essa criança. E como já falamos aqui também, essa convivência está muito atrelada na escola, porque na escola se trabalha o convívio, se trabalha as relações, a escola então é considerado o segundo lar dessa criança. Está certo? Vamos agora para um outro pensador, que é o Jacques Lacan, que dá sequência
aos estudos de Freud, tanto que nós temos hoje a psicanálise lacaniana, porque Lacan vai trabalhar a psicanálise, né, dando o seu jeito, as suas percepções, e nós temos a psicanálise freudiana. O percurso que acabamos de acompanhar veio nos mostrar que a psicanálise com crianças, iniciadas com Anna Freud e Melanie Klein, estava tornando-se uma espécie de psicologia adaptativa do sujeito, e era necessário diferenciar o campo da psicologia do campo psicanalítico. Na verdade, a radicalidade das teses freudianas só vai emergir em todo o seu alcance a partir da releitura de Freud proposta por Jacques Lacan. Vale mencionar que Anna Freud era filha de Freud, né, que também foi uma paciente, né, do seu pai, e ela deu então sequência, né, à psicanálise com crianças, juntamente depois com Melanie Klein, e aí dando sequência a todos os estudos que foram feitos também desse universo da constituição psíquica infantil. Ele pretendia resgatar a cientificidade da psicanálise, ou seja, resgatar de maneira nova a questão do sujeito, do inconsciente. Para isso, recorreu aos conceitos de linguística estrutural de Saussure, mas também se apoiou em outros saberes, como a lógica e a topologia, utilizando-os como ferramentas de trabalho. Então, nós vemos aqui que Ferdinand Saussure era um pesquisador da área da linguística que falava muito do sujeito, do seu significante, do seu significado. Como nós já dissemos também anteriormente, né, a psicanálise também se vale de outras áreas do saber para constituir, né, as suas teorias e para constituir todo o seu objeto de pesquisa. E aqui nós vemos então Lacan, né, recorrendo a Saussure para falar sobre o sujeito desse inconsciente. E aí nós temos no decorrer de todo o seu ensino, ele dedicou-se à formalização da psicanálise. É importante ressaltar que Lacan, em seu retorno a Freud, em que parte da linguística estrutural de Saussure irá também repensar os pressupostos saussurianos, uma vez que esse não leva em conta o sujeito. Então Lacan já introduz a figura do sujeito nesse inconsciente. Embora utilize os termos significante e significado, Lacan inverte a ordem formulada por Saussure e privilegia o significante, além de afirmar que não há relação entre o significante e o significado, que são ordens distintas e separadas inicialmente por uma barreira resistente à significação. Para Saussure, né, o significante e o significado são as duas partes de um mesmo conhecimento. E Lacan, então, utiliza também e insere o termo significação entre essas relações que fazem parte também do psiquismo humano. Na abordagem saussuriana, a linguagem preexiste ao sujeito, né? E é a partir dessa concepção que Lacan afirma que, nessa precedência, a linguagem determinará que o sujeito se torne seu servo. Isso significa que, desde que a criança vem ao mundo, ou melhor, antes mesmo de nascer, ela está mergulhada em um banho de linguagem, ou seja, há um discurso que a precede. Como Lacan introduz a teoria da linguagem, né, nas suas análises, então veja o papel da linguagem, né, para com o sujeito. E a linguagem ela se dá de todas as formas, de forma verbal, não verbal, gestual, né? A linguagem ela está intrínseca a todo o nosso momento de comunicação, de uma forma geral. Na abordagem saussuriana, a linguagem preexiste ao sujeito, e é a partir dessa concepção que Lacan afirma que nessa precedência a linguagem determinará que o sujeito se torne seu servo. Isso significa que desde que a criança vem ao mundo, ou melhor, antes mesmo de nascer, ela está mergulhada em um banho de linguagem, ou seja, há um discurso que a precede. Esse discurso que a precede, além do próprio discurso falado mesmo, são um discurso de todas as sensações que essa criança vive, mesmo estando no útero materno, né? É nos anos de 1950 que Lacan começa a desenvolver a argumentação de que o campo do inconsciente é campo da linguagem. Ou, como ele afirmou, o inconsciente está estruturado como a linguagem, né? Então veja que Lacan recorre à teoria da linguagem,
a questão do sujeito, do significado, né, do significante, do significado e também da significação. Que relações todos esses termos fazem dentro desse inconsciente, desse consciente da construção do psiquismo humano, né? Veja que um autor, né, vai completando a obra e a pesquisa do outro, vai somando, vai trazendo também à luz novas formas de pensar, novas formas de verificar todo esse complexo, esse mundo, esse universo complexo que é o psiquismo humano. Está certo? Nós vamos falar mais especificamente agora sobre a psicanálise e a educação propriamente dita. Já pincelamos ao longo de todo esse histórico que fizemos, né, da importância de se conhecer um pouco mais sobre o psiquismo, né, humano, sobre a construção da personalidade, sobre o desenvolvimento infantil, sobre as fases, né? E tendo como base tudo isso que falamos até agora, e muito mais virá, né, adiante, pela frente, nós precisamos ver onde e qual é o lugar da psicanálise em todo esse processo. Assim como as demais ciências, a psicanálise originou-se de contribuições de diversas áreas do conhecimento, como a filosofia, a biologia, a neurologia, a literatura, a mitologia, entre outros. Então, todas as linhas de pesquisa se conversam entre si, elas têm uma conversa intrínseca entre si, e uma contribuindo com a outra, uma trazendo a outra, né, a sua especificidade se somando, ampliando assim esse conhecimento. Partindo desse pressuposto e nessa análise, as contribuições que a psicanálise trazem para o universo da educação são várias, uma vez que é nesse território, o da educação, que as relações se dão, se concretizam, amadurecem e crescem. Então é nesse território da educação, é nesse território, é no chão de sala de aula, né, que as relações se dão, que as relações se concretizam, que as relações amadurecem, né? Porque a criança chega no ambiente escolar com a sua história de vida antes da escola, mas é ali na escola que ela vai amadurecer, que ela vai se firmar, é ali na escola que ela vai, na verdade, se constituir e permanecer continuando em todo esse processo. No contexto educacional brasileiro, por exemplo, em que as crianças passam, no mínimo, 9 anos no ambiente escolar, como nós falamos, né? Do 1º ao 9º ano da educação básica, são 9 anos ali que ela passa recebendo, trocando, acumulando também conhecimentos. As contribuições dos conhecimentos sobre psicanálise podem auxiliar educadores a lidarem com conflitos que certamente aparecerão nesse contexto. Como é importante um professor, uma professora, que dentro do seu ambiente de escola, dentro do seu ambiente de atuação, consiga perceber conflitos, né? Consiga ter um olhar um pouquinho mais apurado, uma escuta, né, psicopedagógica, não só para as dificuldades de aprendizagem dos alunos, mas conflitos internos que esse aluno possa apresentar. Tanto crianças, como adolescentes, como jovens, né? Como é importante o papel do professor quando ele consegue tocar o coração daquele aluno, né? Com o seu olhar, né? Só de perceber conflitos que muitas vezes estão ali escondidos e que talvez até por conta desses conflitos exista uma dificuldade de aprendizagem, né? Porque nós somos seres, não somos separados, não temos as emoções separadas, o organismo separado, o psique separado. Não, nós somos seres complexos e ao mesmo tempo tudo junto. Então, uma coisa faz parte da outra, uma coisa se interrelaciona com a outra. É na convivência com o outro, no ambiente escolar, que na maior parte do tempo o aluno passa enquanto sujeito, enquanto indivíduo. O aluno se forma, se desenvolve, estando no ambiente escolar. Suas aprendizagens se dão nesse ambiente. E muitas vezes passam muito mais tempo com os amigos da escola, com os professores, do que com as suas próprias famílias, né? Veja que, como nós, professores, às vezes não nos damos conta, nós podemos marcar, né, a vida de um aluno de forma positiva ou negativa, dependendo da situação que nós enfrentamos ali em sala de aula.
É lógico que o nosso olhar e o nosso tempo não será todo para isso, obviamente que não. É óbvio que o professor está ali para ensinar uma matéria, uma disciplina, mas como também é importante humanizar esse ensino, né? A ponto de receber aquele aluno e fazê-lo se sentir bem-vindo naquela sala, né? Procurar evidenciar as suas qualidades, procurar conhecê-lo não só para poder dar uma nota, né? Corrigir uma prova e dar uma nota, mas procurar olhar para ele como um ser humano. Assim nós nos humanizamos a todo momento, assim nós nos interrelacionamos. Isso é humanizar-se, né? A expressão de que nós não nascemos humanos, mas que nós nos humanizamos. E essa expressão quer dizer exatamente isso, que é nas relações, que é nas trocas, que é exatamente no processo de ensino-aprendizagem, que é no processo de crescimento que nós nos humanizamos, nós percebemos o outro, e que a partir daí nós podemos contribuir de forma positiva ou até negativa sobre a vida de um próximo, não é verdade? A escola é, portanto, esse local de convivência, muito mais do que de aprendizagem, muito mais do que de aprendizagem técnica para o aluno em processo de escolarização, né? Dependendo da situação, há alunos que vão para a escola e a escola acaba se tornando como sendo, na verdade, um refúgio para aquele aluno, né? E eles gostam de estar ali, porque ali eles têm esse acolhimento, porque ali eles têm essa oportunidade de se sentirem aceitos, né? Nesse sentido, é importante dizer que a prática pedagógica não deve se distanciar da formação total desse indivíduo. Hoje nós temos os parâmetros curriculares nacionais, né? Nós temos os documentos integradores, né? Podemos citar alguns, a própria BNCC, que trabalha as competências, né? Que nos indica a trabalhar competências socioemocionais, né? Ao longo de todo o currículo escolar. Então veja que, olha o quanto nós avançamos nesse quesito, sim, né? De humanizar a educação e de trazer à educação um novo percurso, que não só aquele que fazíamos, né, antigamente, de sermos conteudistas, né? De abrir a cabeça do aluno e colocar o conteúdo lá dentro e pronto. Mas que, na verdade, a educação hoje, ela está tomando esse rumo, né? E nós estamos observando nos próprios documentos do nosso país, por exemplo, a preocupação em auxiliar o seu aluno num desenvolvimento global, né, integral, como um todo. Porque a escola faz, sim, parte definitiva de uma importância relativa, de uma importância muito grande na vida e na aprendizagem dos nossos alunos. Há um hiato entre a teoria e a prática pedagógica. Esse hiato ele precisa ser rompido, né? É como nós dizemos, na teoria tudo é muito bom, mas na prática é muito difícil. A prática pedagógica fica sempre defasada em relação à teoria, principalmente como consequência quanto à forma de atuar do professor. Então é importante que a teoria se faça prática e que a prática se transforme posteriormente em registro e teoria. Conhecer-se a si mesmo e conhecer ao outro também é um pressuposto da ação do professor enquanto profissional que não somente ensina uma disciplina, mas que também toca vidas através da sua prática. Então nós vemos que a psicanálise nesse sentido, assim como a filosofia, assim como a sociologia, assim como a própria psicologia, né? E outras áreas do conhecimento científico construídos pela humanidade. Nós vemos que a psicanálise tem sim a contribuir, né, com a educação, né, no sentido de que possamos ter um olhar um pouco diferenciado para toda essa estrutura, para que nossa prática não tenha essa lacuna tão grande em relação à teoria que muitas vezes nós nos deparamos em sala de aula. Como é importante essa escuta ativa, como é importante esse olhar, né, ativo também, sobre o aluno, sobre a criança. Como é importante pensar neste indivíduo como um ser em processo de aprendizagem, mas que futuramente será sujeito das suas próprias ações e que futuramente terá sido formado por nós como um todo, como sociedade, não é? Como família, como escola, como sociedade de uma forma geral. A pedagogia é estabelecida através da linguagem e da fala, sim. A pedagogia usa da linguagem,
usa da fala, né, para trazer o conhecimento, para trazer a informação e, por que não, para trazer a humanização desses indivíduos. A teoria e a prática pedagógica são, na verdade, efeitos da linguagem e da fala. A linguagem revela-se como discurso já estruturado e a fala como discurso em estruturação. A fala ela é construída diariamente, né? A fala é um discurso que, na verdade, vai trazer uma construção que nós não podemos medir, né? Por uma aula, por 2 aulas, não podemos medir por um ano letivo inteiro. Na verdade, nós vamos medir toda essa fala lá na frente, quando os nossos alunos tiverem até deixado a escola e ido trilhar os seus caminhos. A concepção teórica tradicional de aluno, outrora trazida pela psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento, concebe o aluno como se ele permanecesse inalterado no tempo e no espaço. Como nós vimos, né? Essa diferença entre a teoria e a prática, né? A psicologia da aprendizagem antigamente, e passou também por pesquisas e por transformações e por adições, né, e por mudanças, né, via o aluno como ser estático. E hoje nós sabemos que esse aluno, na verdade, não é nem um pouco estático. E, na verdade, esse aluno ele é protagonista do seu conhecimento, protagonista, inclusive, da sua aprendizagem, e que, portanto, nós, professores, né, saímos do pedestal daquele que tudo sabe, daquele que tudo ensina, daquele que tem um conhecimento enciclopédico sobre tudo e sobre todos. Nós descemos desse pedestal e descemos aí alguns degraus para sermos mediadores nesse processo de conhecimento, nesse processo de aprendizagem. É importante ressaltar que, com o advento da tecnologia e com a inteligência artificial que cada dia avança mais, os conhecimentos que antes nós pesquisávamos em enciclopédias impressas nas bibliotecas e que eram estáticos até anos atrás, hoje já não são mais. É importante nós compreendermos como professores que o conhecimento ele está hoje nas mãos do aluno, né? Quando quando nos referimos ao uso da tecnologia, né? Nos celulares estão as informações através de sites de busca e sites de pesquisa. Então, qual é o nosso papel e nosso lugar de fala durante todo esse processo de ensino-aprendizagem? Né? Não é mais o de sermos os portadores de todo o conhecimento adquirido pela humanidade, mas sim, além de termos esse conhecimento, sermos mediadores nesse processo de aprendizagem. Hoje, o meu aluno pode pegar o seu tablet, pegar o seu celular e pesquisar qualquer país, né, através de sites de busca. Mas o conhecimento partilhado, o conhecimento revelado ali em sala de aula, o conhecimento mediado pelo professor, isso se faz muito necessário na vida desse aluno. Essa humanização também se faz necessária. Então, é importante termos sempre essa relação. Mesmo aqui, enquanto nós estamos falando a vocês através, né, da tecnologia, essa mediação também ela é muito importante. Ela não é diferente. Ela também se faz, né, com outros recursos, através da tecnologia. Mas ela é importante, ela é diferente. E ela se faz presente, né? E assim nós vamos caminhando para construir uma pedagogia inovadora a cada dia. Ao verificar essa concepção e ao olharmos o aluno de hoje, verificamos que trata-se de um equívoco muito grande. A ideia de que o aluno é um ser estático é apenas um receptáculo de informações. Ele está em constante transformação. E o que ele fará com todo esse aprendizado? O que ele fará com esse conhecimento, né? A partir do momento em que ele está ali se relacionando, está na escola, está com o olhar daquele professor, daquele mediador, e um olhar psicopedagógico, um olhar psicanalítico, né? Que vai ajudá-lo a continuar na sua evolução, no seu desenvolvimento. Então, ele não é estático, o aluno não é parado, ele está em constante transformação. O hoje é diferente do ontem, não é verdade? E o amanhã será com certeza diferente do hoje. E o papel do professor em todo esse processo é de uma complexidade, de uma lindeza muito grande. Né? Então, nós sabemos que a psicanálise tem muito a contribuir, sim, com a educação, nos estudos, né, para com a educação,
e em relação a tudo que dissemos aqui do consciente, do id, do ego, do superego, os estudos prosseguirão, né? Serão obviamente registrados. E nós, como professores, não podemos deixar de lado essas questões, devemos, na verdade, buscar ampliar os nossos conhecimentos para que possamos fazer com que a nossa prática venha a ser cada vez melhor em sala de aula, através, né, da tecnologia, não importa como seria, mas que possamos sempre humanizar essa educação.